Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e hoje eu vou falar um pouco sobre a análise da probabilidade de ocorrência das precipitações pluviométricas com série de dados. Bom, nenhum processo hidrológico ele é puramente determinístico, né? Isso é, não é possível determinar com exatidão a realização desse processo, pois ele está sujeito à ação de fatores aleatórios, né? Por exemplo, apesar de ser possível prever com alguma antecedência a ocorrência de uma precipitação, não é possível determinar qual que é a quantidade exata de precipitação que vai ocorrer. Então, esse fato parece estabelecer uma certa dificuldade ali, né? Uma dificuldade básica no planejamento e na gestão de qualquer sistema hidrológico, uma vez que para planejar e gerir é fundamental conhecer o comportamento futuro dos processos que integram o sistema hidrológico. Porém, é possível determinar qual a probabilidade de uma realização desses processos se situarem dentro de determinados intervalos. Podemos usar como exemplo, por exemplo, se chover, pode-se determinar com antecedência qual a probabilidade de ocorrer um determinado valor de precipitação. Para efetuar a análise frequencial, nós podemos se utilizar de um posicionamento gráfico dos dados na forma de uma distribuição cumulativa de probabilidade, ou utilizar técnicas analíticas baseadas em fatores de frequência. Bom, em qualquer dos casos, né, qualquer um dos casos, é necessário a gente ter uma noção do que seria o período de retorno. Né? Bom, o período de retorno, não vou me alongar muito, né, mas o período de retorno, né, o t, de uma variável x, ele define-se ou pode se definir como o número de anos que se deve, em média, né, decorrer para o valor que uma variável dessa ocorra ou seja superado. Bom, aqui eu coloquei quatro tipos de análise, né, de distribuições. Bom, a mais importante, a mais divulgada de todas é a distribuição normal, né, sem dúvida. Aqui eu busquei na literatura e achei essas, mas eu vi que tem outros tipos, né? Mas aqui eu cito a distribuição normal, a distribuição de log normal, a distribuição de Pearson tipo 3 e a distribuição de Gumbel, extremos tipo 1. Bom, é muito difícil você fazer uma análise, então, porque são vários tipos de grupamentos, né? Mas o que geralmente se é utilizado, né, para esse tipo de estudo e análise é esse roteirozinho aqui. Bom, primeiramente, nós temos que fazer a coleta de dados, né, que são dados diários de precipitação. Então, eles são tabulados e agrupados, né, são organizados. E aí eles são organizados conforme a periodicidade que a gente deseja, né? No caso, pode ser ano, mês, quinzenal, 10 dias, 7 dias, 5 dias e afins. É, e os que não apresentam a precipitação, eles são separados e têm uma precipitação diferente de zero. Aliás, que apresentam uma precipitação diferente de zero. Né? Depois disso, realiza a distribuição da frequência. Depois se escolhe as funções, densidade e probabilidade. A biografia, como eu citei, ela tem grande número de função de densidade e probabilidade. E é comum encontrar bons resultados para normal, né? Que é período de precipitação total anual, e a gama, que é um período de grupamento com dados inferiores a um mês. Bom, depois disso, só alguma observação, né? Os grupamentos com precipitação menor que 1, inferior a 1 milímetro, é considerado igual a zero. Depois disso, nós calculamos os parâmetros estatísticos. Bom, um exemplo seria calcular, por exemplo, a média e o desvio padrão para a distribuição normal. E depois realiza-se os cálculos dos valores estimados de precipitação com, com a FDP a ser analisada. Né?
Bom, depois podemos realizar um teste, né? No caso, seguindo o roteiro, realiza o teste de aderência, que seria, na verdade, um teste aí, geralmente utilizado a nível de probabilidade de 5%, e os testes de aderência, por exemplo, de Qi² e Kolmogorov, eles são mais utilizados para essa finalidade aí. E por último, né, mas não menos importante, a gente tem que escolher a que se ajustou melhor aos valores agrupados, né, de precipitação observada. Bom, agora eu vou mostrar um pouco não, né, eu vou mostrar como que funciona, né, como que é um gráfico de distribuição normal e os que são mais utilizados, né, que daí é a normal e a gama, né. Aqui está um gráficozinho com os valores, a fórmula que é utilizado para encontrar esse valor. E esses são dois exemplos, né? Mas se for buscado na literatura, nós podemos ver que são testes bem complexos e geralmente eles incluem tabelas e gráficos que devem ser analisados para tal. E não menos importante, é, vale citar que uma distribuição teórica de frequência é um modelo matemático para a distribuição real de frequência. Então, ele vai representar todos os valores de uma variável. Em consequência, ele pode ser, vamos dizer que, matematicamente manipulado para desenvolver métodos estatísticos, né? Novos métodos e dar validade aos métodos que já existem, né?